Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, a sua solução financeira. Bom dia a todos, eu sou a doutora Angélica Leal, assessora científica do Laboratório DNA Center, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre quais são os diferentes testes de gravidez que temos disponíveis à população, um assunto tão importante na vida de muitas mulheres e casais. Então, nesse universo, qual seria o melhor momento para fazer o teste de gravidez? Então, a gente vê que, em geral, o período ideal é após o atraso da menstruação, do 3º ao 7º dia após atraso, mas isso pode variar, a depender das características individuais de cada mulher e também da sensibilidade do teste que está sendo utilizado, pois há variabilidade entre os métodos e também entre os próprios fabricantes dos testes. Então, dessa forma, na permanência dos sintomas de gravidez, deve-se sempre repetir o teste para confirmar o resultado, salientando que, do ponto de vista do acompanhamento pré-natal, obviamente, quanto mais cedo se definir a gravidez, melhor, pois assim a gestante e o seu bebê poderão fazer o acompanhamento desde cedo, o que vai ser fundamental tanto para a saúde da mulher quanto para a saúde do bebê. E quais são os tipos de testes disponíveis e as principais diferenças entre eles? Os testes de gravidez disponíveis, eles são fundamentados na detecção do hormônio beta-HCG, que é produzido por um grupo de células que dão origem à estrutura da placenta. Hoje nós temos disponíveis os testes de farmácia, que são feitos em amostras de urina, e temos também os exames de sangue. Dentre eles, a detecção qualitativa, que vai indicar um positivo ou negativo, ou seja, se você está produzindo ou não o hormônio beta-HCG, e o quantitativo. No quantitativo, a gente detecta esse hormônio e quantifica, ou seja, a paciente e a médica ou o médico vão conseguir detectar a quantidade desse hormônio no sangue. Então, as diferenças básicas entre eles se dão pela sensibilidade do teste. A gente vê que testes sanguíneos, eles são mais sensíveis do que os testes realizados na urina, primeiro pelo princípio de que no sangue esse hormônio ele vai estar em maior quantidade, então há essa diferença básica entre os métodos, e dentre o método quantitativo e o qualitativo, a diferença básica vai ser exatamente que um vai indicar se o hormônio está ou não presente na amostra e o outro vai dizer a quantidade, ou seja, vai quantificar o quanto de hormônio existe no sangue naquele determinado momento. Então, é possível que haja erro nos dois tipos de exames que existem no mercado e dar um resultado positivo e depois negativo, podem acontecer. Diversos fatores podem estar relacionados. Como eu falei anteriormente, a sensibilidade do teste é um fator. Então, os testes que são os testes qualitativos, eles são considerados testes de triagem. Eles adotam uma metodologia que é menos sensível em relação aos testes quantitativos, que vão quantificar o hormônio no sangue. E ainda, isso pode variar a depender do tipo de amostra utilizada no teste. A gente vê que no sangue, esse hormônio ele está em maior quantidade na urina. Então, os testes sanguíneos, eles tendem a ter um desempenho superior as análises que são feitas nas amostras de urina. Mas além dessa questão técnica, existem alguns outros fatores que podem estar relacionados a resultados falsos negativos ou falsos positivos. Então a gente vê que existem possibilidades como, por exemplo, pessoas que estão fazendo tratamentos de saúde e que nesse tratamento eles fazem o uso do hormônio beta-HCG, então o uso desse hormônio para algum tipo de tratamento pode influenciar no resultado do teste, e além disso, algumas doenças e tumores produtores de HCG, então existem algumas doenças e até mesmo tumores em que a mulher começa a produzir esse tipo de hormônio mesmo sem estar grávida, a própria gravidez química, que é quando o embrião ele se implanta no útero, mas a gravidez ele não se desenvolve, né? A gravidez acaba não progredindo, além de distúrbios hormonais e uso de alguns tipos de suplemento. Então, tudo isso pode causar certos tipos de variação nos resultados. Por isso que é sempre importante esses resultados serem interpretados por um profissional médico. Então, é sempre importante que a mulher que esteja numa suspeita de gravidez, ela procure o profissional para melhor orientá-la, ok? Então, resultados falsos negativos, eles também podem acontecer em exames realizados antes do prazo ideal, ou seja, quando a concentração do hormônio ainda está baixo na circulação. Então, eu agradeço a disponibilização do espaço ao DNA Center e gostaria de convidar a população de Santa Cruz a conhecer o nosso laboratório, que fica no centro, na Praça Coronel Ezequiel. Funcionamos de segunda a sábado e contamos com esses testes para diagnóstico de gravidez, além da sexagem fetal, a partir da 8ª semana de gestação e todos os exames do pré-natal. Tenham todos um excelente dia.
Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 26.200. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 22.000. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 849-9208-2619.